Bom dia, boa tarde e boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente finalmente vai fechar fechar o conjunto de pares de nervos cranianos, que é o tema dessa playlist. Bom, então a gente já pode até mesmo iniciar aqui a navegação para entender o nervo hipoglosso. O nervo hipoglosso é um nervo, vamos pegar aqui, ó, é o 12º par de nervo craniano. Então, um pouquinho, 12º. Lembrando que isso aqui é uma organização científica, elaborada cientificamente para melhor compreensão, né, acadêmica. O nervo hipoglosso é o 12º dos 12 nervos cranianos. As fibras consistem de fibras motoras eferentes e fibras sensitivas aferentes. Consiste de fibras motoras eferentes e fibras sensitivas aferentes. A palavra aferente significa em direção ao centro, como de uma área periférica de um membro em direção ao sistema nervoso central. A palavra eferente é o oposto do aferente, significa para longe do centro e em direção à periferia, ou seja, quando o estímulo é carregado ao cérebro em direção à área periférica. A neuroanatomia do nervo hipoglosso. Beleza. Então, o que a gente vai ver? Por que ele falou da aferência e da eferência, né? É como se o cérebro ele fosse um B assim, ó, né? E aí a gente tem um cérebro, essa união. E aí o que acontece? Nesse meio é o centro motor, centro de processamento. No meio de todos os meios desse centro, da onde que parte as fibras motoras, elas vão formar gânglios, né? E no meio de cada gânglio, né, é aonde que ocorre o processamento. Só que esse processamento ele também tem o meio. O meio é o trajeto. O trajeto de entrada e saída. Então, a entrada ela afere, a saída ela efere. Como assim? A gente tem o A e o E. O A ele vai se formar como um vetor, né? Então ele se forma como um vetor aqui, ó. É um vetor somático que desangula a partir do A e da força do A uma comunicação. Então tá vendo? É como se a gente fatiasse uma pizza. Então isso aqui é a comunicação do exterior por interior, que caminha, olha só o A fere, né, pro interior. E aí quando chega no interior, ela chega e vai pro meio, vai pro centro de controle. Esse centro de controle é aonde
desinerva a fundamentação da inervação. Então esse A, quando ele chega, ele bate aqui, ó, no centro, ele faz assim, ó. Ele dobra-se, ó. Ó o A dobrando, ó, né? E aí ele dobra-se e ele faz assim, ó. Ele efere-se no sentido da organização que vai submeter resposta, reagir, né? Então olha só, a eferência ela vai causar uma reação, ó. Então tá vendo o A pro E. Então a gente tem da aferência para eferência. Não é difícil porque é diário, é climático. Olha só o A. O A tá aqui, ó. Só que quando ele bate, ele descarrega. Então, a carga descarrega. E aí isso causa uma reação. Essa reação ela vai se rebelar. A reação vai cerebelar os pontos terminais alcançados pela eferência. Pelo valor do balanço eferencial. Então, eferência. Então, a gente tem o balanço eferencial, muito conhecido como a adrenalina ou a desadrenalina, adrenalina, a noradrenalina. Não é para... É o adrenalina. Deixa eu ver aqui, ó. Adrenalina e... O que é antes da adrenalina? O que é bloqueador de adrenalina? Beta bloqueadores atuam inibindo respostas a certos hormônios. Epinefrina, norepinefrina. Então são os betas bloqueadores, não é isso. Na verdade, não é isso. Mas é isso, né? Não é isso, mas é isso. Mas aqui, ó, o cérebro, ele vai ter a sua descarga neurosimpática, ou neuroadrenal, neuromotora. E aí, esse produto químico vai desbalancear a partir dessa eferência. Essa eferência, ela vai ser a resposta organizada. É uma resposta organizada. Então, como o corpo ele já pratica organização por natureza, né? O sentido é a organização por natureza. Organização por natureza é o ato de sentir. Quem não gosta de sentir, não gosta de organizar. Ato de sentir. Mas na verdade é um mentiroso, porque sentir é o que mais a gente gosta. Então isso aqui, ó, esse cérebro, ele vai desflorigificando limbos de seus servidores, né? E ele vai desligando as melhores cargas. Então todas esses limbos aqui, ó, essas pétalas, elas conseguem mudar de cor no nosso interior
Só que a cor é o nível de energia que ela desarca. Olha que legal. Então, a gente tem os arcos de energia. E eles conhecem esse desarcado por valor de contar a ação ou de contração. Isso é muito valoroso para o nosso organismo, porque por natureza o ato de sentir a contração colore significado em nós. Então a gente só consegue olhar, beber, falar, escutar, gostar por conta dessas colorizações significadas nessas contrações. E aí a gente floresce. Floresce, mas o que a gente floresce, meu amigo? A gente floresce o exterior, a aferência exterior no nosso interior. Então a gente faz o aí. Tá legal? E aí a gente colhe esse pontinho aqui, ó, de flor. Esse pólen. Esses pólens. Polentes. Então a insistência é muito bacana. Beleza. Continuando. A origem. Lembrando que a gente tem a organização, né? A organização dessas contas aqui, ó, dessas contas de carregar as dores, descalcular as dores. A origem é o núcleo do nervo hipoglosso, ao nível do trígono do hipoglosso. Então, o núcleo do nervo hipoglosso, nível do trígono do hipoglosso. Núcleo do nervo hipoglosso. Núcleo do nervo hipoglosso. Então a gente já tem as imagens aqui. Ele aqui. Tá vendo o B? Conseguem ver o B? O B aqui. Na verdade é um B. O hipoglosso. Bem aqui, ó. Então essa é a origem dele, ó. Ao nível do trígono do hipoglosso. A inervação é genioglosso, ioglosso, estiloglosso, genioideu, tireoideo, porção anterior do homoióideo, esternotireoideo, esternoióideo, músculos intrínsecos da língua. Relações importantes: canal do hipoglosso, componentes funcionais: eferente, somático, geral. Inervação. Vamos continuando aqui. O nervo hipoglosso é o 12º e último dos 12 nervos cranianos. Nós temos vários materiais de estudo sobre o nervo hipoglosso, que englobam informações sobre o seu percurso, seus ramos e núcleos. Aí aqui já é coisa mais funda. Vamos ver o trajeto. Via eferente. Então, o que a gente vai ver aqui é quando o nervo hipoglosso
se liga por cordialidade ou por energia. O trajeto das fibras motoras eferentes do nervo hipoglosso é o seguinte: do início do cérebro até suas terminações na periferia. Então, aqui a gente vai começar a ver o trajeto de eferência. Chegou o ar do exterior, entrou por um dos canais aqui, ó. Né? Entrou estímulo aqui, ó. E aí esse estímulo entrou com uma energia assim, ó. Aí fez esse ar. Aí o que aconteceu? Esse ar bate aqui, ó, e faz o efeito somático, que é isso daqui, ó. É isso daqui, ó, né? Bate, faz isso aqui, ó. O efeito somático, né? E aí, tá vendo? Você fica somatizado, né? Para dessomatizar isso, o organismo efere. Dissomate. Então, somate, a gente tem a matemática dessas energias que entram e rompem os nossos sentidos. Para dessomatizar ela, a gente fala, a gente descarrega. Fala, descarga. Só que a primeira fala da descarga no organismo é orgânica. Então, essa organização aqui, ó, no interior desse corpo, desse empreendimento, a gente tem o cérebro, né? E aí o cérebro ele tem as suas partes. Do cérebro, quando a energia bate no nervo hipoglosso, olha só aqui, ó. Isso aqui é a corda lá do centro de controle medial. E aqui, ó, os músculos eles chegam até aqui, ó. E aí daqui efere aos músculos, né? A eferência desacorda os músculos sobre essa cordialidade de energia redimensionada pelo calibre e acordo de potência, que os músculos também apreendem níveis, né, de recepção. Cara, é muito interessante essa parte. Isso se chama, na matemática teórica, a distributiva, né, de uma operação, né, entre parênteses. O parênteses aqui significa para nós esse camarada aqui, ó, o centro de controle de desoperação, de dessomatização. Então olha só o parênteses, né? Entre parênteses a gente vai, ó, resolvendo, coando, até chegar num resultado fino. Resultado fino. Ou seja, reação precisa, no sentido da descarga. Então, tudo isso é operação de matriz, porque o músculo são matrizes de fibras. Músculo é matriz de fibra. Como
redimensionar essa matriz em um plano? A gente cria linhas, colunas e profundidades. Só que essas profundidades, elas não andam pro interior, mas elas andam assim, ó. Então a gente considera várias matrizes uma integração de uma periferia para um meio, né? Então aqui, ó, se eu colocar uma matriz aqui, eu tenho um tomo, e aqui eu consigo ir para o meio interior da matriz, ou navegar para o interior de uma matriz, de um músculo, de uma fibra, de uma reação fina, precisa, para com esse desacordo muscular. Porque esse desacordo muscular desacorda-se eferindo a descarga energética que desreferencia mudança orgânica por dissenso de desequilíbrio enérgico, por esse valor aferido. O núcleo do nervo hipoglosso está localizado no tronco cerebral. Então a gente está vendo o núcleo encefálico, ao nível do trígono do hipoglosso. O nervo hipoglosso deixa o crânio através do canal hipoglosso. Ele continua inferiormente acumulando fibras dos nervos espinhais cervicais C1 e C2. Então olha aqui, a gente tem essa imagem, o núcleo do nervo hipoglosso verde e o trajeto do nervo hipoglosso. Aqui, ó. Aqui é o núcleo do nervo hipoglosso e aqui é o trajeto que ele faz eferindo quando ele carrega-se aqui, ó. Então quando aqui fica excitado, ele desexcita esse lado excitado dessa fibra aqui, ó. Fibra excitada é fibra carregada, é fibra temperada com sais, né? E aí ele arma esses sais pulsando eletricidade, pulsando íons para essas bandas aqui, ó. Vamos continuar a história. Os nervos cranianos são aqui já é propaganda. Ele então emite um grande ramo conforme passa lateralmente a artéria carótida interna, conhecida como raiz superior da alça cervical. A artéria carótida. Então ele emite um grande ramo conforme passa lateralmente a artéria carótida interna, conhecida como raiz superior da alça cervical. Esse ramo cursa inferiormente e inerva a parte anterior dos músculos homoioideo, esternotireoideo e esternoioideo. Antes de se voltar posteriormente, curva da alça cervical. Antes de se voltar posteriormente, curva da alça cervical e inervar a parte posterior do músculo homoioide. A curva no lado posterior é conhecida como raiz inferior ou posterior da alça cervical e emerge dos nervos espinhais C2 e C3. Vamos observar pela imagem. Ansa cervical vista lateral esquerda.
Aqui, ó. Vamos pegar isso aqui. E aí a gente... De novo. Então ele emite um grande ramo conforme passa lateralmente a artéria carótida. Artéria carótida. Então a artéria carótida fica bem aqui, ó. Carótida. Principais artérias que levam sangue para o cérebro. Então, voltando. Ele então emite um grande ramo conforme passa lateralmente, lateral, a artéria carótida interna, conhecida como raiz superior da ansa. Artéria carótida interna. Essa artéria carótida é conhecida como raiz superior da ansa, alça cervical. Então, o que é a ansa? A ansa é isso daqui, ó. Então, ele vai passar lateralmente. Lateral é no sentido mais periférico, né? Lateral aquele vaso que a gente viu, esse vaso aqui, vai passar lateral a ele. Esse ramo cursa inferiormente e inerva a parte anterior do músculo homeoide. Então, ao músculo homeoide aqui. Aqui, ó. Homeoide, esse cursa inferiormente e inerva a parte anterior do músculo homeoide, externo-tireoide e externo-ióide. Homeoide, externo-ióide, externo e... Como é que é? Externo-ióide. Antes de se voltar posteriormente a curva da ansa alça cervical e inervar a parte posterior do músculo homeoide. Olha só os músculos: esternocleido, homeoide. Esse aqui é o é posterior e inferior. A curva no lado posterior é conhecida como raiz inferior ou posterior da alça. E emerge dois nervos espinhais, C2 e C3. A curva no lado posterior é conhecido como raiz inferior ou posterior da ansa. Então essa curva daqui posterior deve ser essa daqui, curva posterior, raiz inferior ou posterior da ansa, emerge dos nervos espinhais C2 e C3. Nervos espinhais C2 e C3. Essa curva aqui, ó, essa parte aqui, ó. Enquanto isso, o ramo principal do nervo hipoglosso continua e inerva o músculo tireoide com fibras do primeiro nervo espinhal cervical C1. Então ele já tem um... Aqui, por que a gente está condicionando o C1 com o 12º? Porque eles são um nervo apenas. Isso aqui é só uma divisão de núcleos, a partir dos núcleos em que eles se ligam, né? É como se fosse um único sistema, porém com várias ligações, né? Então é um fio só, mas com várias entradas, né, e saídas. Então aqui, ó, aqui a gente tem uma tomada, aqui tem uma tomada.
se assemelha com uma instalação elétrica. Então ele vai descer aqui pro ele desce. Não, esse aqui a gente já viu. Pro tireoide, né? Tireoide com fibras do primeiro nervo espinhal cervical C1, que a gente viu ligando ali. Ele então continua a fornecer ramos para os músculos estiloglosso e ioglosso. Então esses são músculos. Estiloglosso, ioglosso. Estiloglosso. Vamos ver se tem imagem. Aí, ó, músculo estiloglosso. Esse camarada aí. Músculo iologlosso. Ioglosso. Músculo ioglosso, gênio ióide. Gênio ióide. Aqui, ó, é baixinho aqui. Processo genial, mandíbula, insere o corpo. Ele aqui. Né? Fica bem aqui embaixo esse músculo. Genioide com fibras de C1. Genioglosso longitudinais superior e inferior da língua transversal, com fibras de C1. O genioglosso. Aqui a gente tem uma imagem boa falando aqui das fibras, né? A gente vai ver logo. Inferior da língua transverso e longitudinal da língua. O único músculo da língua que não é inervado pelo nervo hipoglosso é o músculo palatoglosso. Então vamos ver ele. Cara, então todos os músculos da língua vão ser inervados pelo hipoglosso. Só esse aqui que não. Músculo palatoglosso. Não. Vamos ver aqui, né? Então só o palatoglosso que não. Ramo espinhal do nervo. Então vejam só que bacana. A gente sabe que aqui é o núcleo central do nervo hipoglosso. E aqui no espelho desse núcleo, né, ele sai desinervando todos os músculos da língua, inclusive a língua. Olha cá. A língua, o hipoglosso. Só
músculo palatoglosso que não. Esses músculos todos que a gente viu, ó, o estiloglosso, que é esse aqui do lado, esse aqui é o estiloglosso, esse músculo aqui, ó, é o hioglosso, esse daqui, ó, hioglosso, fica na língua mesmo, e o iódio, gênio iódio, que fica bem aqui embaixo, ó. Esse daqui, ó, gênio iódio. Genioglosso também, que é esse daqui. Tá vendo? Diferente, tem um espaçamento aqui. Excelente, né? Agora a gente vai ver a via aferente, né? O que afere esse camarada? Então a gente está falando de um nervo linguarudo. O trajeto das fibras sensitivas do nervo hipoglosso é o seguinte: do início da periferia até o final do cérebro. Periferia até o final do cérebro. Ao final. Que até agora a gente viu o motor, né? Os nervos motores, o somático, o lado somático. Agora a gente vai ver o lado sensitivo, via aferente. Do nervo hipoglosso é o seguinte: do início da periferia até o final do cérebro. As fibras aferentes têm origem como ramos meníngeos do hipoglosso, que cobrem o diploi do osso occipital. Os seios durais da porção anterior da fossa craniana posterior, ramos meníngeos do hipoglosso. Ramos meníngeos do hipoglosso. Os meníngeos do hipoglosso cobrem o diploi do osso occipital. O osso occipital é o de trás do crânio. O diploi do osso occipital. Diploi do osso occipital. Ficou faltando esse aqui, ó. O diploi do osso occipital. Cobrem o diploi. O que é diploi? O diploi do osso occipital. O osso occipital é esse. Deve ser algum defeito, né? Algum defeito não, algum... aqui, ó, o diploi. Deve ser o meio, né? Esse meio aqui, ó, do osso. Legal. Legal saber. Difícil também, né? Diploi do osso occipital. Cobre o diploi do osso occipital. Os seios durais da porção anterior e da fossa craniana. Seios durais da porção anterior da fossa craniana. Posterior. Os seios occipitais
e os seios petrosos inferiores. Então vamos lá. Porção anterior, fossa craniana, seios occipitais. Então é seios occipitais. Os seios occipitais, os seios petrosos inferiores. E aqui tá tudo falando de regiões, de localizações do osso mesmo, né, no crânio. Estas fibras aferentes unem-se ao nervo hipoglosso junto do canal hipoglosso, cruzando com as fibras motoras e eferentes e cursando paralelo a elas até se fundirem com o ramo espinhal cervical C1. Então, o lado de processamento, o que isso quer dizer? Quer dizer que o lado de processamento lingual está bem no centro occipital, né? A aferência cursa lá, via aferente. Nervo hipoglosso verde a cruzar com C1. No cruzamento entre C1 e o nervo hipoglosso, as fibras sensitivas aferentes envolvem as fibras de C1 e cursam de volta ao longo do nervo espinhal cervical, formando sinapse em um gânglio espinhal que se encontra entre as vértebras cervicais. O que isso quer dizer? Quer dizer que são pontos de contração de pulso nervoso, que gera sensibilidade. A sensibilidade ela é o seguinte, ó, você tem a mangueira aqui e aí na mangueira você tem um desvio aqui, ó, não é mesmo? Quando você tem um gasto aqui, por um instante aumenta o desvio que passa aqui para cá, ó. Isso são encruzilhadas técnicas de pulso. Né? Então o que acontece? Quando a gente gasta aqui, né, a gente fica com baixo potencial. A passagem de potencial aqui, ó, ela por baixa potencial, ela chama o potencial para cá, ó. Ela manda aqui, ó. E aí isso aqui levanta de novo. É mais ou menos assim que funciona. A gente tem um centro que expulsa, né? E aí essa expulsação tá para com as pressões internas e pressões, ó. A gente tem PI e PE, né? PI é interno, PE é externo. E a gente quer o equilíbrio dos pesos, ó. Viu? Isso aqui é nervo, isso aqui é coisa de nervo. Quando aqui tá mais e aqui tá menos, esse mais ele leva isso aqui, ó, para baixo, né? E aí isso aqui para baixo geralmente sobe o menos para cima aqui, ó. Olha só o que acontece, viu? Então a gente tem os ângulos de desinformação pela pressão de expressão. Então olha que legal, a gente tá o tempo todo, ó, desangulando em busca do equilíbrio referente do presente estado do momento.
Isso é o interior. E agora o exterior é isso daqui, ó. O exterior é isso daqui, ó. Tentando bater aqui, ó. Entrar, chamar. Então existe esse equilíbrio. Cara, viajado demais, né? Então todo gânglio ele tem um aporte maior. Todo gânglio é como se a gente tivesse um sistema de descarga para razões. Então aqui, ó, o gânglio ele desconter carga para razão sensitiva. Então ele tem um sistema de apuramento, né? Um emaranhado de neurônios que já conseguem descargas positivas, ou seja, para pressões cognitivas, pressões repetidas. As fibras pós-ganglionares procedem então para a parte mais superior da medula espinhal, logo abaixo do tronco cerebral encefálico, para um feixe trato espinhal ascendente. Eu vou usar outra plataforma aqui. Aqui a gente tem um desenho mostrando o nervo que passa junto ao C1, né? Ao nervo. C1 aqui é o nervo crânio, o nervo espinhal C1 da cervical, da primeira cervical, o atlas, né? Atlas. Vou usar outro aparato aqui, outro artigo. Vou pegar para testar a função deste nervo. Pede-se para a pessoa colocar sua língua para fora. Se há perda da função de um dos lados, paralisia muscular unilateral, a língua irá apontar para o lado afetado pela lesão. Que é isso? Lesão. Deve ser lesão, né? Lesão. Pela lesão. Legal, a gente consegue testar o nervo pela lesão. Aqui a gente tem a fisiologia do nervo hipoglosso, um nervo puramente motor, emerge no sulco lateral. Em vídeos posteriores dessa série a gente pode acessar esse artigo e lê-lo. Exames clínicos, desordem da função, há diversos tipos de síndrome e sintomas causados pela disfunção do hipoglosso. A paralisia pseudobulbar bilateral, caracterizada pela lesão do neurônio motor superior, a qual desencadeia diversos sintomas no paciente, tal como a impossibilidade de protusão da língua até fora do vestíbulo. Movimentos com a língua. A língua, pessoal. Eu não sei se vocês sacam isso, né? Aí nos seus rendimentos de vida, artificializar o gosto com a vida, né? Porque isso aí é difícil. Ó, a língua. Isso aqui, ó. Vamos pôr que esse aqui é a língua, né?
Vou desenhar uma boca. Parece até um bico. Não vou desenhar a língua não, porque tá feio. Vamos pegar uma língua aqui, ó. Vou pegar dessa menina aqui, não. Língua. Hoje em dia, por que custa pegar um dado aqui, né? Aprendendo sobre a língua, né? Discutindo levando um tempinho para fazer uma oratória da língua, né? Uma discussão, uma visualização dessa língua. Tá vendo essa língua? A gente não fica olhando para ela o tempo todo como a gente olha para a cara das pessoas e para nossa cara. Então, quando a gente olha para essa língua, ela nos é estranha, né? A gente tem um certo estranhamento. Esse estranhamento ele se chama psicológico, porque pesa a cor, né? Porque não é normal, a gente não tem descarga muito para ver, mas a gente usa muito essa língua. E a gente usa tanto que a gente faz movimentos autônomos. Não que ela se movimente autônoma, ela também se movimenta autônoma, mas ela é um músculo que tem propriedade um músculo que tem cara, eu esqueci o termo. Tipos de músculo. É um músculo esquelético, tipo de músculos. Estriado esquelético, estriado cardíaco e não cardíaco. É voluntário. Então, autônomo quer dizer, a gente tem que ele é voluntário e às vezes ele é involuntário. Às vezes a gente mexe a língua involuntariamente, por quê? Por causa de estímulos salivais. Como os cílios, né? Como os cílios. Para quem não entendeu, né? Olha só. Isso aqui é uma superfície muito estriada. Então a gente tem uma placa de estrias. O que as estrias dizem para nós? A gente tem um plano, uma superfície. Né? Então, se a gente não cuida da língua direito, a gente forma sulcos na língua de desgastes. Tá vendo aqui, ó? Desgastes são escritas em excesso e descontrole de pHs. Né? A gente tem os ácidos que corroem. E aí, depois de muito minerar, depois de muito corroer, às vezes a gente perde superfície. Como asfalto, né? Como o asfalto. Né? E se usar muito os nervos e desinervar muito aqui, a gente pode ter problemas de inervação, né? Por isso que o corpo, a fábrica da saúde é o equilíbrio. É o equilíbrio que manda. O equilíbrio que fabrica a saúde. Bom, mas quem diz é o equilíbrio? As pessoas, né? O médico ele só pode aconselhar as pessoas a escutar os sentimentos, aconselhar. E aconselhar, escutar os sentimentos é desenvolver receitas.
Por que que o médico ele faz uma receita para você? Porque existe a capacitância de desenvolver receitas, de escutar o organismo, escutar as sensações e praticar o cuidado desse asfalto, desse plano de levar alimento, não só levar, mas digerir alimento, sentir o alimento. A gente sente, digere e todo esse sentido, essa digestão, né, sobre esse extrato, esse aporte aqui, ó, sente, digere, ocorre transformações químicas que são informações. A gente tem informações. Então essas informações vão desinformar a nós à medida do conceito. Então a gente consegue filtrar informações antes de levar para dentro. E esse filtro é muito importante, né? Essa placa é muito importante. Só que ela só é funcional, ela só consegue ser atendida com uma receita boa. Então, para desenvolver uma receita boa, a gente precisa do conhecimento da inervação que tem nela, né? Porque ela só movimenta voluntariamente porque a gente desvia energia para ela. A gente gerencia acordos com a língua, né? E a língua, ela é muito chique, cara. Ela é um órgão muito louco, né? Ela, se você começar a conversar com a língua, conversar no sentido de sentir, né? Sentir, ver as experiências que ela tem, ela desenvolve, você vai ver que ela quase que ela tem vontade própria, né? Apropriada pelos sentidos coligativos de sensação. É como se ela sentisse um sal ou um doce, ela meio que caminha por pressão maior para cá. Às vezes você tem que fazer força para ela não ir pro sal ou para ir pro doce. Você tem que fazer força para ela não se contrair, porque ela se contrai. Então, a língua é quase que um filho, um filho novo, né? Que quer experimentar o mundo. A língua é como se a gente elevasse a língua tanto a um trabalho que, como naturalidade, ela, qualquer sabor que lhe toca aqui, ó, ela já fala assim, trabalho. Então a gente tem que educar a língua, né? Educar esses pontos aqui, ó. É o melhor que a gente tem. E educar é você mexer com esse nervo aqui, ó, hipoglosso. É o nervo motor e controla os músculos da língua que permitem a fala e a deglutição. Os músculos extrínsecos da língua ajudam esses órgãos a se mover em direções diferentes, enquanto os músculos intrínsecos ajudam a fazer movimentos como enrolar intrínsecos. Então isso aqui é muito importante, tá vendo? Até mesmo para a recomposição da língua existe um tempo que às vezes a gente precisa de desenvolver um equilíbrio eletrolítico, hídrico, químico para essa placa trabalhar, porque senão ela fica defeituosa e aí você perde a capacitância de absorver os sabores. Porque até mesmo nessa capacitância, nesse rendimento, nessa eficiência de absorver, ela tem os tipos de entrada, né? Então é como se a gente tivesse portas aqui, ó. Então a gente tem meio que E's aqui, ó. E aí esses E's, a gente vai, primeiro vai água, depois primeiro vai o gás. Peraí, introduzir. A gente tem primeiro
na língua. A gente tem uma certa ordem aqui, ó. A gente tem o gás, água, óleo, e açúcar, e aí sucessivamente, né? Os bolos eles vão se formando e a língua vai absorvendo e vai preparando a condução do alimento, já colocando em ordem a casa para receber o alimento. Então, não é à toa que muitas pessoas elas colocam a comunhão aqui, ó, né? Ao receber a comunhão, elas colocam aqui, ó, e deixam a comunhão, né? A educação prestar a esse sentido um acordo de necessidade, né? Porque ela sabe que a língua ela tem quase que vontade própria dentro das substâncias que ela encosta, né? E aí a gente consegue maior adestração lingual. Tem tudo a ver, cara. Porque é a mesma coisa que ir para academia, né? E usar um aparelho para poder ganhar mais rendimento de massa. Só que a massa da língua é a sensação, entendeu? Claro que você pode escolher outra massa, né? Outro tipo, outra personalidade para a língua, mas a natureza da língua é sensação, é sentir, é falar, o de sentir, é dirigir, né? Primeiramente inspeciona-se a língua no interior da cavidade oral, observando a presença de atrofias. Após isso, se realiza a inspeção dinâmica com exteriorização da realização de movimentos com a língua. Por fim, pede-se que o paciente coloque a língua na bochecha e o examinador a empurra tentando retirá-la. Teste de força. É possível perceber que os nervos cranianos são essenciais para o funcionamento do corpo humano. Muitas vezes eles estão associados a patologias, por isso faz necessária a realização do seu exame físico a fim de perceber os sinais e sintomas manifestados associados pela determinada doença. Pessoal, sempre, eu afirmo sempre, os pares de nervos cranianos sempre estão associados a doenças, né? Sempre. O hipoglosso é um nervo essencialmente motor, suas fibras nervosas se comunicam com a alça cervical. Isso a gente viu no outro artigo. Sua emergência craniana é o canal hipoglosso e a encefálica é o súculo lateral. O súculo lateral é essa emergência aqui, ó. Aqui, ó. Essa daqui é o súculo lateral. Agora, a craniana eu não consegui achar. Deixa eu ver aqui, ó. Emergência craniana é o canal do hipoglosso. Canal do hipoglosso. Vamos ver se a gente acha aqui. Canal do hipoglosso. Forame. Então essa aqui é a emergência. Aí, ó, canal do hipoglosso. Agora sim, né? Canal do hipoglosso. Bem aqui, ó. Então isso aqui é onde ele emerge no crânio. Vamos lá. Emergência craniana.
O legal é que o corpo ele tem descrito, né, as regiões do bulbo. O seu encefálico é o sulco lateral anterior do bulbo, que a gente viu. O seu núcleo está localizado no tronco encefálico, ao nível do trígono do hipoglosso. A gente viu. Encefálica, sulco lateral anterior do bulbo. Sua função é a inervação dos músculos intrínsecos e extrínsecos da língua, ou seja, permite que eles se movimentem. A gente viu também. Sulco lateral anterior do bulbo. Sulco lateral do bulbo. É esse suco aqui, ó. Então vamos ver se a gente tem uma visão do bulbo em perfil. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O bulbo ele fica aqui. É porque às vezes a gente não consegue ter uma dimensão boa nessa questão. Olha só que legal. Essa imagem é melhor. Bom que a gente vê essas dimensões, né? Vamos ver se a gente... Tá vendo? Ó? O bulbo ele fica bem aqui em cima. E aí a fibra ela liga aqui, né? E sai andando pra cá, ó, pra língua, como a gente viu aqui, ó. Então, aqui, ó. Então é como se aqui, ó, aqui tá a língua e aqui tá o bulbo, o cérebro. Bastante legal, cara. E eu volto a afirmar, né, o que eu tava afirmando. Toda a patologia ela vai mexer com os nervos. Talvez não os nervos cranianos, mas o nervo ele é um só, né? Você tem um nervo. É claro que esse ele é muito extenso, um nervo que é muito extenso. Vamos fazer isso direito, ó. Nós temos um nervo, né? Um nervo. Esse nervo ele é muito extenso, mas não só muito extenso, ele é muito extenso e técnico. O que o técnico diz nessa extensão? Quer dizer que ele tem aparelhos de recurso funcional. O que é esse aparelho de recurso funcional? É instalações. Então é como se fosse uma empresa com várias filiais em todo o mundo. Esse é o nervo em nós. E aí o que desinerva aqui, ó, se desconectar um nervo aqui, ó, perder uma função aqui, vai ter uma patologia nessa região, vai ter um déficit nessa região, só que as outras elas vão conseguir funcionar por técnica de aparelho de recursos funcionais nessa extensão, nesse desencadeamento. Isso é muito elegante. E aí você acha que globalização, que filiais, que geografia é coisa nova, é coisa de gente que, né,
fenomenológica. Não, olha só, o nosso organismo já tem, né, a chama em um organismo, em um sistema. Já tem, é um nervo, né? E aí eu digo mais, né? Quando a gente tem o mau funcionamento de um desses aparelhos, de uma dessas filiais, esse ele toma uma atitude, né? E a atitude, por ser faz uma recombinação para reatender a filial, né? É uma operação de reatendimento da filial, porque a filial garante o sucesso de todo o mundo, de toda essa organização. Não é incrível, né? É incrível. Então foi isso. Esse foi nossa primeira repartição de caminho, né, de trilha para com esses nervos, esses pares de nervos, essa organização científica que a gente conseguiu perceber que é muito importante, porque elas são cuidadoras de portas que desemplacam em nós muita repreendimento de vontade, de lógica, de ser, né? Então, cuidai-vos desses nervos, dessas portas, para que o decaimento, a distribuição cresça elegantemente. Elegia habilidade nessa mente, nesse circuito de contar ou descontrar os contratos dessas versões de desadequação desses volumes de descarga, que são cores de descontrações de cores pelas representações pulsadas ou desexpulsadas por nós pelas atividades, né? E eles banham o tal do espírito, né? Então, eis aí. A gente se vê então em alguns próximos vídeos. Vou despedindo de vocês, um abraço para vocês e até a próxima. Fui.